Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Então convido você a ficar aqui para fazer uma meditação do Evangelho de dia. Seja perseverante, vamos ser perseverantes nesta meditação. Muito bem, hoje, dia 6 de junho. Então nós estamos nessa sexta-feira e o Evangelho de hoje, João 21, 15 e 19. Então, sendo sexta-feira, né, uma manhã, noite já é véspera de Pentecostes. Então, nós estamos aí no finalzinho do Evangelho de João para celebrar esta grande solenidade que é Pentecostes. Vamos ao texto, capítulo 21, do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte iria glorificar a Deus Pedro, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, esse diálogo nessas perguntas, a tradição, né, os mestres da espiritualidade dizia a respeito a esse texto, né, que quando Jesus pergunta por 3 vezes, relembra a negação de Pedro, né, que foi 3 vezes antes do galo cantar. O número 3, vocês sabem, já conversamos aqui sobre isso na Bíblia, tem um significado, né, refere-se a um tempo necessário, né? Às vezes não é exatamente 3, né? Como a gente pode pensar simplesmente de forma matemática, mas ele tem um valor simbólico dentro do texto, remetendo uma sequência necessária, um tempo necessário, né? Referindo a isso. Vamos lembrar 3 dias que Jesus fica sepultado. Lembrando que 3 dias, um dia, uma noite, um dia são 3 dias, né, naquele tempo. Mas esse número 3, e essas perguntas 3 vezes, né, recorda essa afirmação, agora Pedro, já consciente mais de sua condição. Lembra que ele não queria lavar os pés do Senhor? Né? Porque ele achava que um Senhor não podia ser tratado daquele jeito, né? Era ele que deveria lavar os pés, né? Ou seja, a imagem de Pedro não era de um Deus que servia, mas é um Deus assim, né? Como ao modelo dos reinos da terra. E aí Jesus chama a atenção dele, né? Então Pedro, ele vai amadurecendo, né? Até isso é a negação dele, é justamente nesse processo, né? Que ele está ainda muito, não só ele, mas tem um exemplo de Pedro como aquele que vacila muito, né? Bom, essa imagem desse discípulo relembra de nós também hoje, né? As nossas inconstâncias, as nossas promessas e não realizações, né? Nossas decisões, os nossos retornos. Mas quando Jesus pergunta a ele agora, 3 vezes, e Pedro reafirma, reafirma, reafirma. É o modo do texto dizer que agora Pedro, reconhecendo o pecador, né, reconhecendo que é frágil,
e que precisa da ajuda do Senhor, né? Quando ele está ali tentando fazer aquela pesca, não dá conta, aí o discípulo amado diz: olha, estou vendo o Senhor, é o Senhor que está lá na praia. Ele se joga ao mar, lembra disso? É justamente nesse momento onde que também Pedro, ele faz esse processo de conversão, ou seja, de perseverança agora no seguimento de Jesus Cristo. Mas primeiro é necessário reconhecer as debilidades nossas. Sem reconhecimento das nossas debilidades, a gente não faz o seguimento, porque primeiro a gente está enganando a nós mesmos, né? Porque algumas pessoas podiam perguntar ao ler esse texto: nossa, mas Pedro vacila muito, ele é muito fraco, por que que o Senhor escolheu ele, né? Não tinha outro, parece que o discípulo João é mais ali, é mais firme nas suas decisões, né? Chega primeiro, etc. É porque a gente precisa compreender que isto, esse processo, esse caminho, é o caminho humano, né? O caminho dessa humanidade que está ferida, né, que está adoecida. E aí, para reconhecer que precisa da graça de Deus, né? Pedro vai passando por tudo isso e vai aprendendo. Então, ele se torna modelo, sim, e aí se torna liderança, porque também passa a conhecer que ele precisa o tempo todo da graça de Deus para sustentá-lo. Assim também Paulo, né? Todos os nossos líderes e santos de destaque na história, é, tem essa concepção muito clara, né, sobre a nossa condição, né, débil, difícil. Isso não é para a gente ficar parado, tá? Eu só estou explicando para a gente entender, né? Dessa condição nossa limitada, às vezes ferida, às vezes não, ferida pelo pecado, né? Ah, mas a confiança na graça de Deus e a ação da graça em nós é que nos vai fazer, assim, perseverantes e humildes, né? Porque diante das nossas limitações, quem somos nós, né? Quem somos nós para a gente se achar melhor do que os outros, se achar que nós... não, justamente basta-te a minha graça, né? Quando Paulo pede, tira esse espinho da carne, basta a minha graça. Segue, continua fazendo a missão e eu vou te dando aquilo que é necessário. Pessoal, confiança não é porque a gente às vezes tem uma personalidade que a gente nem sabe lidar direito, ou situações que a gente às vezes errou. Sacode a poeira, levanta a cabeça, né? E vamos seguindo, que o Senhor vai nos fortalecendo. O Senhor é bondade, é misericórdia, é vigor e é transformação na nossa vida. Que você faça uma boa leitura. Quero convidar você a partilhar esse vídeo, a dar like. Eu percebo que muitas pessoas assistem que não é deste canal aqui escrita, né? Mas ajuda muito a impulsionar no sentido em espalhar, né, cada vez mais entre as pessoas a liturgia do dia, o evangelho do dia. Muito bem, que Deus te abençoe e que você faça uma boa meditação. Tchau, com Deus.